Vamos prestar atenção para a gente entender mais um pouco sobre isso. Sabermos de verdade como tirar essa inveja de nós. Todos nós, um pouquinho ainda temos. Ainda que seja um pouquinho. Com certeza. Boa sorte. Bora lá. Eu vou usar o microfone, como é? Eu uso esse microfone aí? Se puder, sai lá fora para o pessoal. Não, com certeza. Só para poder ver se eu estou... Pronto. Então, o pessoal dá o retorno aí para mim no meu Instagram e no Instagram da casa, para ver se está o áudio ok, porque eu nunca falei com tanto microfone. É a primeira vez na vida que eu uso um microfone, 2 microfones, 3 microfones. É uma emoção muito forte. Não sei se vai dar microfonia, então, primeiro eu peço a quem está aqui, escreva aí no Instagram, você que está aqui no Instagram também, está chegando o áudio, beleza? Porque vai ficar depois no canal do centro, deixa eu ver. Ainda não escreveram, então espero que alguém possa colocar aí dizendo se está beleza, chegando o áudio de uma forma satisfatória, tá bom? Para ajustar para todo mundo. Então, o tema, como meu amigo falou, é um tema que acho que poucos de nós vivenciamos, né? A inveja. Quem aqui pode dizer que se considera em maior ou menor grau invejoso? Além de mim. Então, ou vocês são iludidos, ou realmente são pessoas que estão no outro padrão de avanço espiritual, moral, e provavelmente são missionários que estão passando pelo planeta, e eu realmente desconhecia que pudesse existir na Terra pessoas que não fossem invejosas. Para mim, eu sei que sou. E isso é uma premissa básica. Primeiro, no movimento de entendimento na questão da evolução dos mundos. Nós temos uma classificação de 5 mundos, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec vai trazer. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. A 5ª escala de mundo celeste é onde existem espíritos puros. Esses passaram por todas essas escalas de mundo e lá não existe inveja, raiva, medo, tristeza. Lá realmente não tem isso. São espíritos puros. No que diz respeito ao primeiro nível de mundo, é o mundo primitivo, é onde predomina a ignorância total, onde habitam as primeiras encarnações de espíritos quando nos tornamos, que entramos no reino nominal. No nível que nós estamos, de provas e expiações, está lá na codificação que a Terra é um sítio malsão, é um presídio, é um hospital. E que aqui predomina o mal. Se falou que predomina o mal, é porque o mal está inerente à condição humana. O que é mal, o que é bem, a gente não vai entrar nessa visão maniqueísta. A gente diria que o mal é tudo aquilo que transgride as leis de Deus. Ou tudo aquilo que você não gostaria que fizesse a você, seria o mal. Mas, genericamente, o mal é tudo aquilo que vai de encontro às leis divinas, ok? Partindo dessa premissa que a gente vive no mundo de provas e expiações e que aqui predomina o mal, significa que muitos de nós vivemos na inconsciência do mal que habita em cada um. Essa é a primeira premissa. Na regeneração, que é o que a gente está atravessando, lá vai ter um movimento de refrigério das dores das provas e expiações. Mas não está metade bom e metade mal, não. Lá tem pessoas vivendo os dramas da alma, as inabilidades da alma, porém, na regeneração, a diferença do provas e expiações é que já há uma certa consciência do mal. Porque está no livro dos Espíritos também, que a verdade habita em cada um de nós e que o que é a transformação moral é a regra do bem viver. Para a gente poder ter a regra do bem viver, é preciso conhecer a verdade. E a verdade está lá dentro de cada um de vós. Então, o propósito do mundo regenerado é espíritos como nós, que vamos transitar de provas e expiações, e estaríamos, muitos de nós, compatíveis no mundo regenerado, quando lá já temos um pouco de consciência do que é o mal. Olha que é diferente. Vou tentar ser bem didático. Eu estou no mundo de provas e expiações. A premissa é: eu tenho raiva, eu tenho irritabilidade, eu sou maledicente. Isso pode ser em maior ou menor nível. Vamos
ter clareza. Exceto os espíritos missionários que aqui passaram, eles já podem ter não vivenciar esses estágios. Mas todos nós, a não ser que, como vocês aqui, é um grupo de pessoas que são missionários e não tem ninguém invejoso aqui, porque ninguém levantou a mão, a não ser eu. O único invejoso sou eu. Então vocês aqui, eu estou falando para uma pleiade de espíritos que já alcançaram a beatitude, alcançaram os níveis de bem-aventurança, já alcançaram a plenitude do ser, e estão aqui para meramente me ajudar a falar desse tema, para ver se eu falando para uma plateia de espíritos tão diferenciados, eu me torno uma pessoa não invejosa. Seria isso hoje, minha busca aqui hoje com vocês. Essas carinhas aí de pessoas que são desprovidas da inveja, isso é tão bom. Mas essa amostra, minha querida, justamente demonstra o nível de inconsciência que nós vivemos. Não é só vocês, não. Isso é em todos os âmbitos. Como a gente foge daquilo que a gente não quer revelar, e a gente precisa esconder a todo custo, usando personas e máscaras, para se demonstrar não invejoso, não egoísta, não maledicente. A gente faz de tudo para não me descobrir. Oi, já me descobriu aqui, meu Deus do céu, aquela escolinha, né, do professor Raimundo. Oi, meu professorzinho já me viu aqui de novo, eu quero me esconder. Então a gente tenta se esconder para a gente não se mostrar. E assim não é só vocês, eu também vivo assim. A gente vive na aparência, no verniz social, para nessa tentativa poder sermos aceitos, poder sermos amados, poder participar, pertencer às tribos, aos clãs, aos grupos que nós fazemos parte. Então, quem revelasse o que de fato está, não teria convivência de uma forma harmônica na sociedade. Mas eu vou explicar para vocês compreenderem, porque essa base é fundamental para vocês compreenderem onde é que eu quero chegar. A minha abordagem sempre vai ser essa. É baseada na psicologia profunda e transpessoal. Eu tenho o Espiritismo como uma grande doutrina que ajuda a gente, que nos ajuda a nos transformarmos em pessoas melhores, mas ele diz que a premissa básica é se conhecer, na questão 919. Então não tem como se transformar em pessoa melhor se você não se conhece. Isso é a fundamentação básica. Então tudo que tem na codificação, se a gente já tiver a questão 919, que está no Livro dos Espíritos, que é a questão clássica, que todos nós falamos, todos nós citamos, os oradores e palestrantes, quando Kardec pergunta qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. A resposta é categórica. Ele vai dizer, os espíritos, que no caso aqui é Santo Agostinho, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Se vocês não se conhecem, não há como vocês encontrarem o caminho da bem-aventurança. Porque o meio prático e mais eficaz para você se melhorar, você, meu lindinho que está chegando, jovem, e nesta vida, e resistir aos arrastamentos do mal, já está implícito, resistir, porque o mal vai estar sempre nos chamando. O meio prático, me arrepio agora, porque cada vez que eu falo desse tema, é uma forma nova de falar, e eu vou sentindo inspirações, construções internas, na tentativa de viver no mundo que eu não vivo. Eu falo para vocês aqui, mas eu não estou vivendo isso não, viu? Vocês não acharem porque eu disse que eu sou invejoso, que também eu já poderia estar me tornando uma pessoa bem-aventurada, não. Eu tenho agora uma diferença de vocês. Eu já sei. Esse é um caminho. O saber não significa que eu mudei, que eu transformei. E vou explicar por quê. Transformação moral não é mudança de comportamento. Então você pode dizer que não é invejoso, escondendo atrás de uma máscara de pessoa que é solista, que é uma pessoa que é altruísta, mas no fundo, está lá ainda o invejoso mascarado, comportamentalmente modificado para viver na sociedade de uma forma mais que seja aprazível, ou que seja mais agradável. Esse é o lugar que eu tenho feito na minha história de buscar encontrar a verdade, porque o meio prático para isso é conhecendo a nós mesmos. Mas se conhecer a nós mesmos for ficar indo para ver palestra, tomando passe no centro, passeando no shopping, lendo livros, eu acho que nós estamos no caminho errado. Porque o único caminho para a gente se conhecer, a premissa básica é silenciar. O silêncio é o primeiro passo para você ouvir a voz da verdade. A verdade está dentro. E para você ouvir verdade, não tem como você tagarelando, falando, dando aula, indo para shopping. Isso também pode ser um caminho, mas é um caminho mais demorado. O caminho mais fácil é viver na comunidade,
no sentido do interagir, porque é ali que você vai no contraditório, você apara as suas arestas, mas é silenciando no final do dia, como o próprio Santo Agostinho recomenda no capítulo, na questão 919, que ele dá o roteiro seguro para que nós possamos, como vocês aqui, encontrar a inveja que habita em cada um de vocês. E ao encontrar, não temer. Dizer, ok, eu sou invejoso. Faz o que com isso? E aí eu vou tentar trazer para vocês o construto de como é lidar com a inveja, porque invejosos todos aqui são, em maior ou menor grau. Todos nós somos. Então eu posso dizer com categoria, só se Jesus estivesse aqui eu dizia assim, não, ele não é. Mas a gente aqui, todos nós somos, tá bom? Uns mais camuflados, outros mais explícitos, como aqui Joana de Anjos vai trazer. Esse nível que Joana traz é um nível de explicitude máxima da inveja. Talvez nós não estejamos nesse grau, alguns de nós. Mas a gente tem tentado domar as nossas más inclinações. Aí eu vou construir o raciocínio. Então vocês já sabem que não há como vocês saberem o que são sem mergulhar para dentro, porque o único caminho, como está na questão 919, é conhecermos a nós mesmos. Esse é o meio prático mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida. Questão 919. E aí Santo Agostinho vai dizer assim, e como é que eu faço, por exemplo, Kardec diz, para poder encontrar esse caminho? E ele vai dizer, fazei o que eu fazia em minha vida, sobre a terra, ao fim da jornada, ou interrogava a minha consciência, passava em revista o meu dia, o que eu fiz durante o dia. Esse é um caminho. Quando parar no final do dia, silenciar, fazer um contato com a voz interior. Poxa, eu vacilei com meu amigo lá no centro. Poxa, eu fiz uma ultrapassagem altamente arrogante. Eu não tive tolerância com o cara lá em cima, que eu acabei de lavar o carro aqui em cima, né? Eu digo, poxa, eu fui intolerante com ele em algum momento. Rastrear as minhas dificuldades, as minhas inabilidades a cada final de dia, aí você consegue conhecer a verdade e em se conhecendo, você vai se descobrindo e aí você vai se tornando um ser que verdadeiramente pode viver a plenitude, quando construir o ser novo que está aí dentro, habitando em cada um, mas não está revelado ainda porque vocês não mergulharam para revelá-lo, porque vós sois deuses e vós sois centelha divina. Jesus quem disse, não fui eu. Então se você é Deus, só precisa encontrar esse Deus dentro e revelar para o mundo. E aí seremos muitos deuses, fazendo parte da grande consciência suprema, que é o construto que a criação fez, que é nós como microdeuses, não os deuses do panteão romano, não os deuses do panteão hindu, são os deuses que somos centelha dele, criaturas criadas por ele, portanto, Deus em potencial, quando chegarmos à plenitude. Então, não há caminho, se não for conhecendo a vocês mesmos. Esse é o primeiro passo. Só que o segundo passo é o outro. Questão 913, que as pessoas esquecem. Tenho sempre ficado nelas duas. Se vocês estudarem bastante essas questões, vocês vão entender por que eu digo que vocês são invejosos, porque a premissa está aqui. Dentre os vícios, acho que todos aqui têm vícios, maior ou menor grau. Maledicência, intolerância, o vício da concupiscência, da lascívia, o vício da inveja, o vício do ciúme. Alguns vícios nós temos, ou vício por drogas, o vício por álcool, por doce, algum vício nós temos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Qual é que vocês acham que é o vício radical? Diga aí para mim. Qual o vício radical que a gente tem? Se atrevam. Se exponham. Não se expõem, né? Então lá. Qual o vício radical? Não, vamos lá? O ódio. O que mais? Desejar um ao outro. O que mais? Tolerância. Olhe bem, você está falando de vários vícios. Mas ele fala qual o vício radical? A resposta é, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Então nós somos egoístas, como premissa. Então aqui, nós todos somos egoístas. Todo mundo é. Quem não acha que está realmente vivendo na máscara, na mudança comportamental. Todo mundo é egoísta. E eu descrevo momentos egóicos que eu tenho na minha própria existência, que eu comecei a ter clareza, porque a gente escamoteia. Pô, você tem um trabalho social, uma ONG, claro, há 17 anos nas ruas, como é que você é egoísta? Você é altruísta. Poxa, vocês aqui estão se dedicando à Casa de Coração, Casa de Caridade Coração de Maria, há não sei quantos anos. São pessoas altruístas. Não, ele é egoísta, Márcia é egoísta, todos aqui são egoístas em maior ou menor grau. Por sermos egoístas e que, no caso meu, já reconheço ser, eu faço um movimento de domar a minha má inclinação, porque está no Livro dos Espíritos.
Como se conhece o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as más inclinações. Nessa resposta está implícito que tem um esforço. Ele não disse o verdadeiro espírita se reconhece por domar. Se fosse o verdadeiro espírita aquele que domou, eu estou fora. Mas Kardec diz que o esforço que faz, e eu faço um esforço desde que eu conheci o Espiritismo em 1996 para domar minhas más inclinações. E outro ponto, já está dizendo que tem má inclinação. Não tem para onde correr. Então, o esforço que você faz para domar as más inclinações, não é amar, as más inclinações, é um bocado. Más inclinações, são muitas, né, que plural, as más inclinações. E nós temos inclinações. Então, todo mundo aqui, a Arlinda, que está aqui, eu estou vendo agora, tem más inclinações, que ela pode não revelar, porque ela é uma boa moça, ela usa verniz social, ela fala com a voz melíflua, muita paz, meu irmão. Oh, sente-se aqui, por gentileza. Oh, meu lindo, você é uma coisa linda. Oh, vem, irmão. O demônio, o Satanás ali dentro preso, que não revela o Satanás, porque se revelar o Satanás que é, ninguém fica do lado dela, ninguém aceita ela não vai ser amada, não vai ser pertencente a lugar nenhum. Então é óbvio que eu não estou dizendo, e eu vou explicar, e depois a gente chega na inveja, que não é porque ela é um Satanás preso dentro dela, e ela é o demônio, por exemplo, como eu também tenho meus demônios e meus satanás internamente dentro de mim, que eu vou sair cuspindo isso na sociedade, porque eu não sou uma pessoa que vou viver em comunidade, eu me torno um destemperado, eu me torno uma pessoa que não é minimamente capaz de conviver em comunidade. E aí que vocês vão entender o problema que vocês vivem. E isso que eu estou falando hoje é ponto fundamental. Se a gente ficar nisso no Espiritismo, acho que a gente está caminhando para o que é a proposta da doutrina espírita, no que diz respeito à transformação moral, que a gente usa a reforma íntima. Reforma eu não sou muito a favor, não, porque reformar é dar uma ajeitada, é pintar a parede, é fazer aqui um ajuste, reformar a casa, é maquiar. Então é melhor você falar que o processo realmente é de transformação moral, que só se dá quando você reconhece aquilo que tem em vocês. Se vocês nem se reconhecem invejosos, não há como ter transformação em vocês. Não há. Nesse ponto não há. Se vocês não consideram ser egoísta, não tem como transformar. Eu só mudo aquilo que eu reconheço. Eu hoje venho buscando mudar e transformar. Não é transformar, depois eu explico. Também não é porque eu reconheço que eu sou intolerante. Não é porque eu reconheci que eu sou invejoso que eu deixei de ser. Não é porque eu já reconheci que eu sou ciumento que eu deixei de ser. Quando a gente fala ciumento, na cabeça de vocês, vem logo assim, poxa, o cara bate na mulher, não deixa a mulher sair de roupa curta, não deixa... Alguém falou com ela, deu um abraço. Esses são níveis de ciúmes exacerbados. Tem invejas que é aquela que você seca a pimenteira, você olha para o negócio, queimou a pessoa. Esse é o invejoso que está ali no padrão primitivo da inveja. O que eu estou dizendo, tem gradações de cada uma dessas inabilidades que a gente traz. Então, quando eu digo que eu sou ciumento, eu sou invejoso, eu sou egoísta, isso é a base de estar no mundo de provas e expiações, porque aqui predomina o mal. É óbvio, quando eu mergulho para dentro e reconheço a inveja, o egoísmo, a intolerância, a irritabilidade, a maledicência, a concupiscência que habita em mim e que eu venho há séculos buscando olhar para isso e domar isso, e aí uma grande diferença que a gente tem na visão judaico-cristã ou nas visões do catolicismo, na nossa história aqui, muitos de nós fomos católicos e viemos e vivemos em várias experiências como anglicanos, presbiterianos, fomos da Reforma. Eu estou lendo agora a trilogia do Espírito Charles, que é uma trilogia fantástica, eu recomendo a vocês, que começa com Nas Voragens do Pecado, e agora a gente está lendo no grupo de leitura O Cavaleiro de Lumière, e o último vai ser o Drama de Bretanha. É a trajetória de espíritos que, empedernidos no equívoco, mesmo séculos depois, vivendo a dor do calabouço, lá na grande noite de São Bartolomeu, em 1572, salvo engano, com Catarina de Médici, aquela rainha execrável, mas eu aprendi também a amar, porque é preciso amar, porque na história a gente vê o próprio Luiz Nardoni fazendo miséria, matando os protestantes chamados huguenotes. Ele chegava assim, matava, mas era um cara que no final do livro eu me apaixonei por ele. Falei, que ser humano lindo, ele ama. E todo mundo do livro que começou, pô, não tô gostando no grupo, esse tal desse Luiz Nardoni, que cara execrável, quero matar ele. Aí daqui a pouco as meninas e os rapazes vão, pô, Luiz Nardoni tá tocando meu coração. Na trajetória de quase 40 anos, o cara pode ter uma transformação que nos tocou. Então quem somos nós para julgar a Catarina de Médici, que lá ela era o Satanás chupando manga. Se existe o Satanás, ela era. A Catarina, veja a história de Catarina de Médici. Miseravona.
botava lá no Louvre, no castelo do Louvre, lá nos calabouços, os prisioneiros que sumiam da sociedade. Isso tudo está no livro. Os dramas, nas voragens do pecado, é o primeiro. Agora eles voltaram. Mas quem disse que mesmo vivendo a dor, que eu não vou dar spoiler, eu posso até dar, que vocês não vão ler mesmo, né? Vocês veem novela, jornal, mas ler livro, com raras exceções. Tem exceções que confirmam a regra. Mas eu posso dar spoiler. Então, ele volta para se redimir na convivência com uma daquelas que foi sua algoz, e como vítima e algoz, e mesmo assim repete de novo. E no final da série, que é no Drama de Bretanha, Charles, o espírito que traz através de Ivone Pereira, vai dizer assim, as mudanças e transformações morais que a gente precisa viver levam séculos. Isso já disse Neio Lúcio, isso já disse Charles, isso já foi dito por Joana de Ângeles, isso já foi dito por Emmanuel. Os espíritos que viveram essas trajetórias de dor, de inveja, de ciúme, de lascívia, de concupiscência, dizem isso. Como é que nós queremos fazer uma transformação numa única existência? Eu vou explicar por quê. Sabe por quê? A visão católica e a visão protestante é que a vida começa no nascimento e termina onde? E como todo mundo busca um céu e não quer ir para o inferno, o que é que eles fazem na vida? É só ter essa. Vamos correr para poder mudar tudo. E não muda. Fica se violentando, fica se matando para extirpar de si aquilo que não pode ser extirpado numa única existência. Você precisa de milênios para transformar uma raiva, para transformar uma inveja, para transformar uma promiscuidade, ou transformar qualquer outra coisa. O que significa, Flávio? Então não faz nada? Não. E aí vem a nossa tese, que está no Livro dos Espíritos. O verdadeiro espírita se reconhece como? Pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, quando o Flávio descobre-se raivoso, quando o Flávio se descobre intolerante, eu primeiro reconheço isso em mim. A partir do reconhecimento que eu sou invejoso, eu começo a dizer, Flávio, como assim? Vou dar um exemplo bem prático. Você chega, eu compro um carro lindo, maravilhoso. Poxa, aquele cheiro de carro novo. E aí você vê, o outro comprou um carro melhor do que o seu. Na hora bateu aquilo dentro de mim assim, eu digo, mas esse carro aí também eu sei. Você, tipo assim, quero diminuir, minimizar. Só Deus sabe como é que você comprou esse carro. A gente sabe o que você faz, ladrão, roubou. Você para ter um carro desse, eu sei o que você não fez com sua mulher. Isso dentro de mim. Mesmo que tem gente que fala, tem gente que fica por dentro fazendo isso. Não, ali, até aquele carro ali, você não sabe o que foi que ele fez. Ó. Ali rouba direto, faz isso, não sei o que, não sei o que, passa fatura de não sei o que, não declara imposto de renda. Tô ligado. A inveja tá aqui, em mim. Porque eu comprei um carro que me deu um prazer, mas eu vi alguém que pôde ter alguma coisa melhor do que eu. E para você não ser invejado na vida, eu vou te dar uma dica, que tem perguntas que nos fazem. Flávio, como é que faz? Eu fiz até uma entrevista naquele programa Mosaico Baiano, com aquela entrevistadora, há mais de 10, 15 anos atrás, que eu fui entrevistado sobre a inveja. E hoje, estudando, eu vi nesse livro aqui, ó, tá aqui, ó, entrevista na TV Bahia, dia 14 de agosto de 2014, para dar a definição de inveja, que tá aqui, ó. A inveja é definida nos léxicos como desgosto, mortificação, pesar causado pela vista da alegria, propriedade ou êxito de outrem, acompanhado do desejo violento de possuir os mesmos bens. Essa é a definição de inveja que está nos dicionários de um modo geral. Então é o desgosto, mortificação, pesar causado pela vista da alegria, propriedade ou êxito de outrem, acompanhado do desejo violento de possuir os mesmos bens. Então a gente tem maior ou menor graça a inveja. Então, o exemplo que eu estou trazendo, eu vou mostrar como é que doma a má inclinação e como é que você, quando é invejoso, não reconhece. Então, esse ato que eu trouxe é um ato explícito de inveja. Eu me sinto incomodado pela alegria do outro em ter um bem maior que o outro, e de alguma forma ou de outra eu quero desqualificar, eu quero desabonar o que ele teve, e isso pode se dar de 3 formas no meu entendimento. Primeira forma, eu olho aquilo, se eu sou um invejoso explícito no nível do que é definido como invejoso estrito, ele sai destruindo o outro. Ele não quer o bem-estar do outro. Tem aqui um outro tipo de definição, que é melhor no livro de Joana, que é o Ser Consciente, que é um livro maravilhoso da série psicológica, o 5º livro da série. A inveja, ela vai dizer, é remanescente dos atavismos inferiores. A inveja é fraqueza moral a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Em vez de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio
o carro que ele comprou melhor que o seu, lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência, aguarda o insucesso do adversário, no que se compraz, observe e persegue, acoimado por insidiosa desdita íntima. O que está por trás disso? Egocêntrico, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. Trabalha por inveja para competir, sobressair, destacar-se, não tem ideal, nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. Então aqui a Joana traz no Ser Consciente, o livro de hoje é esse, que é um livro mais atual de 2020, Vidas Vazias, é um capítulo inteiro sobre a inveja. Aqui ela vai falar sobre os 4 gigantes da alma, que é o ressentimento, o ciúme e a inveja. É os gigantes da alma que ela traz nesse livro aqui da série psicológica. Então veja, quando, portanto, o carro chega, que eu vejo, eu posso explicitamente dizer assim, que nada, rapaz, como eu disse, falar mesmo para a pessoa e sair falando para todo mundo. Invejoso explícito. Não doma a sua má inclinação, nem se acha invejoso e sai mantendo o pau, achando que aquilo está sendo justo, um justiceiro, desqualificar o bem que o outro teve. Beleza? Qual o segundo nível de inveja? Vou explicar. Eu sinto isso quando ela comprou um carro melhor do que o meu, aquilo me gera um desconforto interno. Trabalhei 20 anos para comprar esse cara chega de uma hora para outra assim, bota um Mercedes, bota um conversível, compra um carro blindado de 700 mil, que satanás é esse, meu Deus? Esse cara fez o quê? Alguma coisa. Aquilo me gerou um desconforto, eu estou incomodado com aquilo, ou então no centro, ele levou 2 anos para poder botar o centro cheio desse jeito, o que é que ele fez? Aí eu estou com meu centrinho lá, não vem ninguém, não olho para mim, né? E sou eu um cara arrogante, prepotente, que não consigo atrair as pessoas. Aí fico, não, ele deve ter feito alguma macumba, fez algum trabalho, ele está usando de algum subterfúgio para encher a casa dele, toda vez que chega aqui está cheio desse jeito. Não. Aí começa a destruir o amigo, porque você não dá conta. Então, o nível de inveja meu, no exemplo do carro, eu fico lá dentro de mim e falo, poxa, Flávio, como você é invejoso, cara. Quando você se autoconhece, quando você está indo para a questão 919, quando você sabe que na 913, qual é a base de todos os vícios? O egoísmo. Você sabe que você já é egoísta de premissa, de saída, já parte da premissa que eu sei que eu sou egoísta. Eu vou dar o exemplo como eu seja isso no dia a dia real. Vou mostrar isso no real, que isso aqui é o que importa. E eu fico na inveja ali remoendo dentro de mim. Digo, não. Mas então, me incomodou bastante. Mas o que eu posso fazer? Eu vou domar isso. Domar é isso. O esforço que eu vou fazer para não sair detratando ela. Não sair detratando o centro que está no grau que não é o que eu consigo alcançar. E para destruir, para detratar, para desfazer do êxito do outro, eu sairia dizendo para todo mundo. Isso é um outro grau de uma pessoa que se conhece, se sabe invejosa, porém está no outro nível que é de esforço para domar as más inclinações. Eu estou nesse lugar. Por isso que eu disse que eu sou invejoso. Agora eu pergunto de novo, vocês aqui, tem algum de vocês que é invejoso? Tem, quero ver levantar a mão, não vi ninguém. Olha, tem gente que ainda não levanta, beleza, até o final talvez do dia. Agora, se vocês vissem aqui como mais pessoas levantam, então aí vai começando a ter mais clareza, as pessoas começam a ficar menos desiludidas, e nos exemplos está começando a perceber que existe uma invejinha aí. Então, tem aquela história dessa inveja explícita que eu disse. Vai ter um outro grau de inveja, que é aquele que você se sente, o outro grau de mudança ou de transformação moral da inveja. Olha bem, o primeiro é o invejoso explícito que descarrega. O segundo nível, ele é atacado pela inveja, mas ele não sai destruindo ninguém, mas ele já tem um reconhecimento, mas não faz nada. Pronto, tá por dentro se comendo por dentro, isso mesmo, que é o veneno que você joga no outro, a raiva, você é o primeiro a beber. Mas tem aquele outro, esse aí, o exemplo que eu dei anterior, talvez fosse melhor, aquele que reconhece, mas não faz nada. Não faz nada, ele fica ali só, se angustiando, com gastrite, com refluxo, porque ele tá, poxa, aquele incômodo dentro dele, meu Deus do céu. O terceiro nível, o que eu dei, que é esse, de perceber que a inveja veio e diz assim, não, Flávio, calma. Você sabe que você é egoísta. A premissa é essa, você está no mundo de provas e expiações, aqui predomina o mal. Então é normal você ter a inveja, mas faça por merecer, para construir um caminho mais fácil, deixa a vida dos outros, vive pelo amor, pelo progresso do outro e cuide da sua vida, Flávio. Eu estou no outro nível de transformação. E vai ter o outro nível que é o que nem sente. Ele vai ver a pessoa que comprou o carro, ele olha e se regozija. De fato, nossa, que roupa linda, ficou maravilhoso. Ele admira, não é admiração de invejosa, porque tem admirações que as pessoas escamoteiam. É uma inveja espírita. E diz assim, é a inveja espírita. É a inveja espírita.
Porque eu tenho uma admiração pela oratória de Divaldo. Tenho. Agora eu podia ter inveja dele se não querer que ele seja o orador que ele é. Querer destruir ele na comunidade. Querer pegar o podre dele para desqualificar ele, porque eu não sou o que ele é, meu vir a ser, enquanto orador, é Divaldo Franco. O maior orador para mim da história. Então, como eu não tenho como ser ele, eu vou desqualificar ele, de todo jeito. Porque eu não suporto ter aquele homem falando melhor do que eu. Por isso que é uma diferença. Admiração, admirar é olhar para ele, sentir afeto por ele, dizer que coisa linda. E poder perguntar como é que você fez para chegar a esse nível de oratória. Não há nada. Humildade. Não, Flávio, eu estudei bastante, eu fiz curso, eu venho há longos séculos fazendo palestras, eu fui professor, eu fui vivi na Grécia, na Ágora, falando para as plateias. Aí eu, poxa, é mesmo? Então eu vou começar a construir esse caminho. Isso não é inveja. Eu estou admirando o potencial do outro, eu não desejo desconstruir o que o outro chegou, e ao mesmo tempo eu posso até ter humildade e dizer assim, eu gostei disso, eu queria também isso para mim. Como é que eu faço para chegar nesse lugar? Como que você fez para botar o centro cheio? Como é que você faz, Márcia, para fazer isso que você fez? Não, Flávio, eu fiz isso, daquilo. Pô, legal, Márcia, eu vou levar isso para minha instituição. Eu preciso aprender com você. Esse é um outro espaço. É um outro espaço. E vai ter aquele outro que vai olhar, como é o exemplo que eu estou dando, e aquilo não incomoda. Eu vejo o carro, esse exemplo último, e diz, poxa, que legal. Esse carro seu é lindo, muito bonito. Ele vai lhe dar muita segurança. Ou, que legal, o centro que você conseguiu botar a casa cheia vai ser mais consciências sendo expandidas para levar consciência para o planeta. Então esse é um outro patamar de pessoa que está se descobrindo. Por quê? Conhecer-se a si mesmo é se revelar. Porque você tem o autoconhecimento, que é o conhecimento de quem você é. Para se conhecer, você precisa se autodescobrir. Ou seja, tirar as máscaras, os véus que encobrem as suas sombras, as suas mazelas, as suas inabilidades. E não se dá isso a toque de caixa. Não é pegando a inveja assim, eu não sou invejoso e reprimo. Com isso você não está se transformando. Com isso você também não está domando a má inclinação. Você está simplesmente recalcando, reprimindo, e aí os mecanismos vão se surgir com o que diz respeito aos grandes distúrbios psicossomáticos, as doenças que a gente sabe fruto daquilo que você não olha, e termina criando uma energia interna tão forte que gera um câncer, gera uma gastrite, gera um refluxo, muitas enxaquecas, fruto daquilo que você não quer olhar, que você quer reprimir, que você quer negar. Esse não é caminho de transformação moral. Esse é caminho de repressão, de recalque, e não é por aí que vocês vão conseguir alcançar um nível de maturidade espiritual. Então, essa premissa básica faz com que vocês percebam a complexidade que é se transformar. Não há como, no caso em voga de invejosos que somos, reconhecemos que tem gradações, fazer essa mudança sem esse construto de etapas que fazem com que vocês possam um dia viver mesmo no regenerado, aí vem a ponte com o mundo de regeneração, conseguimos conhecer a verdade, que é o que está dentro, a partir do autoconhecimento, eu percebo, eu sou invejoso. E o que é que acontece na regeneração? Eu deixo de ser? Não. Lá nos mundos regenerados, que só depende da gente se regenerar, para que a Terra se torne um mundo de regeneração, você vai passar a conviver com a inveja, saber que é, e vai domando a cada momento na relação com os outros. Mas você não deixou ainda de ser invejoso, você não deixou ainda de ser raivoso, você não deixou ainda de ser concupiscente. Flávio, e quando é que muda? Ser gradações evolutivas, vai para um outro estágio, mundos felizes. Nos mundos felizes acontece o quê? Predomina o bem. Então, mundos inferiores é ignorância total. Provas e expiações predomina o mal. Regeneração, refrigério. Não há mudança radical. Não é 50% mal e 50% bem também não. Não é não. É somente o conhecimento da verdade. Vocês começam a conhecer a verdade. E por conhecer, você não nega mais. Você não fica assim naquele lugar, não. Não sou invejoso, não. Eu não tenho raiva, não. Eu sou altruísta. Não. Eu não saio metendo a boca em qualquer pessoa, não, falando desaforo, como um exemplo que eu também trago para ilustrar. Um menino chega em sua casa, seu filho, olha que é um destempero. Você pega um tapete persa caríssimo, o moleque, como é seu nome? Gustavinho, você comprou uma fortuna com seu marido, chegou em casa feliz, jogou o tapete. Seu menino vai e joga café ou joga chiclete no tapete, faz alguma arte. Vamos lá. Aí o menino, satanazinho miniatura, um encostozinho, um obsessorzinho, foi lá e fez isso. O destemperado, raivoso, que não é a proposta que eu estou trazendo, porque muitos fazem assim, mas eu sou raivoso mesmo, eu falo mesmo. Isso aí não tem nenhum nível de autoconhecimento. Isso aí é uma pessoa que é temperamental, que está na sociedade, que precisa se domar.
Não está nem nesse nível. Então, o pai que é desse nível, fala assim, menino Satanás, você está fazendo isso aqui, eu comprei esse tapete, seu sacana. Sai daqui, diabo. Você está fazendo o que aqui, diabo? Descarregou, gente. Não domou a má inclinação. Ele não deixou, ele continua raivoso, explicitando a raiva, sem nenhum controle do que diz respeito ao ímpeto da raiva daquele menino. Aí o outro que acha que transformou. O menino faz isso, e aí faz assim, é isso mesmo, filho. A vida é assim mesmo. Tá achando que se transformou. Ele continua raivoso, porém tá mostrando um verniz de uma pessoa polida que não é. Essa é a diferença. E qual o outro que se conhece? É esse, eu. Derrubou, em alguns momentos eu sou o exemplo 1, em alguns momentos eu sou o exemplo que eu vou dar agora. Derrubou, eu digo assim, sai daqui, meu irmão, sai daqui, por favor. Sai daqui. Eu tô aqui morrendo de raiva, só Jesus na minha causa, eu tô aqui, sai de mim, pelo amor de Deus, não. Não fale comigo agora não, irmão, não. Eu reconheço a minha raiva, a minha irritabilidade, a minha intolerância, mas eu tô fazendo um esforço para domar o quê? A minha má inclinação. Isso é o movimento de construção que se dará em séculos. Quem diz são os espíritos, não sou eu. Séculos. A trilogia mostra isso. 1500 e pouco, 1600 e pouco, acho que o drama de Betânia vai se dar em 1800 e pouco. Os espíritos estão encarnando e desencarnando em séculos para tentar se ajustar em pontos. E olhe bem, pode ser que você leve séculos para ajustar um ponto. Ou seja, só a sua raiva. O outro é a sua lascívia. O outro é a sua arrogância. Tudo, a base é o quê? O egoísmo. Todas as bases estão no egoísmo. Então, olha que exemplo. A gente pode viver, ou aquele que tolhe. No exemplo que eu citei, o terceiro, que é o que a maioria de vocês fazem. As pessoas estão no centro, com a voz doce. Eu estou dizendo que você tem que ser destemperado? Não. Vai chegar aqui, você sentou na cadeira do presidente, sai daí, meu irmão. Levanta daí, você não está vendo que é o lugar do cara. Não é assim, não dá. Você está vendo sociedade. Eu digo, irmão, sente aí, não, irmão, levante, ó. Esse lugar aí, meu irmãozinho, é do diretor da casa, viu, irmão? Eu tô com raiva, eu tô aqui dentro de mim trabalhando, a minha vontade de dizer assim, ó, dar um cascudo nele, eu dar um pitoque na testa, tudo que tá em mim. E quando você nega, aí você fala assim, ó, abrando, ó, irmão, muita paz. Esse lugar aí não é não, irmão, é do diretor, irmão. Aí todo mundo olha, eu falando assim, que cara doce, que cara polido, que homem. Eu quero. Aí vai viver 2 dias. Leva pra casa, fique 2 dias comigo. Aí você não aguenta. Quer ver quem é a verdadeira pessoa? Passa 3 dias com ele numa casa, num retiro. O cara vai mostrar as asinhas dele de fora. Não suporta. Por isso, quem mais pode falar da gente é nossa mulher, nosso pai, nosso irmão. Quem vive com vocês sabe as flores que vocês são, né? Que se cheira, que dá pra cheirar todo mundo. Então, o que é que eu tô dizendo com isso? Encontrar a verdade, ela vai transformar você de uma forma natural. Mas essa transformação se dará em séculos de experiências sucessivas. Por quê? Eu vou exemplificar. O Nero, que vocês disseram, poxa, Nero foi pior do que aquilo? Não. Aquela existência de Nero foi o que ele revelou. Então, como é que pode Nero ser daquele jeito? Está na Revista Espírita, que Kardec faz, pergunta, recebe cartas. E ele responde, Nero não expressou isso antes, porque pior do que aquilo que Nero fez, o argumento era esse. Se a alma não retrograda, como é que Nero pode ter sido aquele Satanás que matou a irmã, matou a mulher, matou a mãe, matou a mulher, matou o filho, se eu não me engano, tocou fogo em Roma? Quem era ele antes? Então ele piorou. Não, cara pálidas. Nero não teve a oportunidade para explicitar a arrogância e a prepotência dele, ou seja, ele foi um camponês, talvez, numa comunidade pobre, orgulhoso, prepotente, com um comportamento dentro de uma cultura muçulmana, por exemplo, numa cultura hindu, ou numa cultura egípcia, que permitia determinadas coisas e não permitia outras. Quando ele reencarna no Império Romano e que se torna um imperador, ele pode fazer com que aquele poder destrutivo venha à tona. Então, tem um velho ditado, dê poder ao homem e saberás quem ele é, né? Se você quer saber quem é, fala isso. Deu poder a Flávio, tô aqui polido. Botou num cargo político, quem sabe eu não seja corrupto. Então não aponte o dedo para ninguém. Olhe para dentro, olhe para vocês. Porque o outro traz, em algum nível, aquilo que vocês trazem, ou predominantemente, ou escondido, ou vivido e transformado. Por isso que a gente fala na terapia assim, ó, você só vê no outro aquilo que você traz em você. Não pode, eu não tenho isso em mim. Tem. Ou teve, ou está tratando. Se eu vejo você, cara, arrogante, como que me incomoda? É porque eu tenho uma arrogância em mim imensa. Nossa, aquela mulher chata, uma invejosa.
Eu tenho inveja de mim. Eu não posso reconhecer no outro aquilo que eu não trago, o que eu não experimentei, ou que eu não venho lidando, ou em algum momento eu fui e transmutei aquele ponto, tá bom? Então, para ir finalizando, que eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer coisa de destrinchar a inveja, ela vai trazer algumas informações importantes que eu grifei para vocês. Como roteiro, ela vai falar assim: por sua vez, o pensamento emitido faz-se portador de uma onda de energia negativa. Como você se protege da inveja? Primeiro passo é você não sintonizar, porque se você não quiser ser invejado, não faça nada, não produza nada, não fale nada. Qualquer um de vocês que fizer qualquer coisa na vida, vai ter alguém que vai invejar vocês. Então, Fábio, como é que eu faço para não ser invejado? Não faça nada, em casa. Não construa nada, não produza nada, não tenha nenhum tipo de evidência. Óbvio que eu sei que se eu me coloco aqui à disposição para ser um expositor, tem gente que me inveja, tem gente que tem raiva de mim, tem gente que queria estar no meu lugar, tem gente que fala, poxa, Flávio fala bem, eu queria falar como ele, mas aquele cara fala rápido, ele é ansioso, ele é transtornado, vai ter um monte de crítica. Então, se você não quiser estar nesse lugar, fique em casa, não produza, não faça nada na sua vida, fique quietinho, só, não vou fazer nada. E saiu, fez uma coisa, botou uma aguinha aqui quente, poxa, ele botou água daquele jeito assim. Aquilo ali é uma falsidade retada, porque o cara às vezes já chegou num nível de delicadeza, de fato, já construiu um espaço de amorosidade, e você não tem essa amorosidade, você vai criticar. Então, a primeira premissa é essa: se não quiser ser invejado, fique sem ninguém. Porque se tiver um pai, uma mãe, um irmão, vai também ter inveja, porque eles também são espíritos reencarnados, e de alguma sorte eles escondem a inveja. Só faltam quantos minutos? 5 minutos? Só para eu saber? São que horas aí? Eu não estou vendo o relógio. Então vamos lá. Não, eu sei que tem um relógio do centro, que às vezes não está igual ao meu. O meu é um pouco adiantado. Então, 7 minutos. Então ela vai dizer assim, com relação a esses comportamentos para você não ser invejado, não dê guarida, não crie campo. Porque também tem pessoas que fazem questão, elas fazem questão de invejar, de criar inveja. Como tem. Às vezes eu faço isso de vez em quando, eu faço. Por exemplo, eu faço. Deixa eu ver. Faço. Por exemplo, às vezes a gente não gosta da pessoa. Porque quando a gente gosta da pessoa, é mais fácil a gente domar. Mas quando a gente não gosta da pessoa, a pessoa adquire alguma coisa... Você ainda tem mais peso para botar por cima dela toda a sua carga de inveja. É verdade. Então ainda tem esse detalhe aí. Mas eu tô querendo lembrar de um momento assim que eu causo inveja. A gente faz isso para causar inveja. Tem gente que pega e bota uma roupa maravilhosa, um perfume delicioso, assim, eu quero causar inveja hoje. Então você é tão vazio, porque nós somos seres faltosos, na psicoterapia profunda, na psicologia analítica, a gente sabe disso. Nós somos seres de falta. Nós sempre temos carências. Queremos ser amados, queremos ser aceitos, queremos toque, queremos um afeto, queremos um beijo. Não tem quem não queira. Todos nós queremos. Então, às vezes você sai para invejar mesmo. Vou botar agora a inveja à tona. Então você veste de uma roupa legal, você malha o bíceps desse tamanho, pode ficar assim, ó. Você tá querendo o quê? Causar inveja. Aí o cara olha para você, você já está sendo o próprio construtor da inveja alheia, porque você está buscando ser visto e gerar no outro o dissabor. Por que você faz isso? Porque você tem um vazio tão grande, você tem uma necessidade tão grande de autoafirmação, porque no fundo disso tem um complexo de inferioridade. E aí vocês precisam saber que a origem disso tudo está na condição egóica, está nos vazios existenciais. Na verdade, o livro é Vidas Vazias, e é esse lugar de preenchimento com coisas que, de fato, edifiquem a alma de vocês, que vocês podem se proteger de uma forma geral. Então, Joana vai dizer, por sua vez, o pensamento emitido faz-se portador de uma onda de energia negativa que, muitas vezes, alcança aquele contra o qual é dirigida, desde que sintonize mentalmente em faixa vibratória equivalente. Então, como é que a inveja pega? Se você sintoniza, você tem campo de ressonância, vai pôr a barba dele mesmo, tá bonita. Eu tenho inveja da barba de Carlinhos Brau, eu tenho. Não vou mentir, eu fico achando até desqualificando. Não, Daisy, ele pinta. Isso é inveja, porque não é possível que fique branquinho aqui, preto aqui. Eu digo, não, tem um personal style que ajeita aquela barba. Eu nunca vi um cara para se vestir bem como o Carlinhos Brau. Ele tem um personal style maravilhoso, se veste bem como artista, um dos melhores artistas. Então eu tenho inveja da barba dele, não tenho inveja da roupa dele. Não tenho tanta espalhafatosidade como ele tem, mas eu acho bonito. Mas eu teria a barba. Como é que ele faz? Vou perguntar um dia que eu treino no aeroporto, porque a sua barba é assim, você faz o quê? Não, você faz alguma coisa, me diga aí. Então tem uma invejazinha. Então é verdade que a gente reconhecer isso é importante. Você dizer, poxa, Flávio, a barba é do cara, deixa a barba do cara. A capacidade de compor, a capacidade de numa frase ele fazer uma poesia assim, poxa, eu sinto inveja, eu admiro, mas eu tenho inveja. Nesse caso... Não existe inveja saudável. É a mesma coisa assim,
É a inveja espírita, ou inveja, entre aspas, branca. Né? Não existe. É inveja, é inveja. Eu tenho inveja. Em alguns pontos eu tenho inveja. No Didivaldo eu não sinto inveja, porque eu já tenho anos acompanhando, eu sinto que eu admiro demais e nunca tive o desejo. E também com ele, eu também não quero que a barba dele fique ruim, não. Mas é uma invejazinha assim, é uma inveja de, poxa, eu queria ter uma barba estilosa como a dele, mas não tenho. Tudo bem. Mas é só para exemplificar como a gente projeta no outro as nossas carências, os nossos vazios, as nossas faltas. E aí, para terminar, a terapia de excelente qualidade para a vitória contra a inveja é o esforço que se deve oferecer em favor do bem de todos, auxiliando sem vacilação, de modo a contribuir para a felicidade geral. É esse o movimento terapêutico, é quando você vai oferecer em favor do bem de todos, auxiliando sem vacilar, de modo a contribuir para a felicidade geral. E ela vai terminar dizendo, grandes realizações no mundo são frutos de esforço e de tenacidade daqueles que acreditaram na possibilidade do triunfo e lutaram com imenso sacrifício para conquistarem a meta que haviam traçado. O único lugar em que o êxito vem antes do trabalho é no dicionário. Êxito, trabalho. Ninguém vai ter êxito na vida sem trabalho. Então, quando Brau chegou o que ele chegou, o estilo que ele tem, quando Divaldo alcançou o que ele alcançou, quando meu amigo Id aqui conseguiu fazer um centro desse, sempre esqueci o nome dele, Ed, né? AD, eu sempre chamo de Id, eu sei Márcia, então eu não chamo meu nome dele para não me atrapalhar. É AD, mas o nome dele não é AD, o nome dele é Adenael. Acho que eu gravaria Adenael, porque eu não ficaria confundindo com Adenael. Adenael. O que Adenael conseguiu fazer, todos esses movimentos foram esforços de anos que a gente viu nessa vida uma fotografia. Mas nem todo mundo sabe o filme de Divaldo, de Brown, de Adelson. Adelson? AD. Esqueço. Nunca gravo o nome dele, nunca. AD. Nunca. Márcia. Vou falar Márcia, viu? De Márcia. De Márcia. Todo o esforço que eles fizeram, que AD e Márcia fizeram, para chegar onde chegaram. Mesmo assim, sendo pessoas que têm egoísmo, têm intolerância, têm raiva, têm todas as mazelas dentro deles. Algumas são domadas, algumas não são domadas, são negadas e não são reveladas. Mas só estarão no grau de não ter mais isso quando atingirem os píncaros da evolução, que é o fanal do nosso futuro, que é o objetivo final de todos nós. Para chegarmos lá, e eu encerro aqui, é preciso olhar para dentro. Não há como combater inveja, não há como se livrar desses tipos de inabilidades que permeiam a vida humana se nós outros não silenciarmos e não olharmos para dentro de nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma excelente paz, uma noite de paz.